natureza, esportes e movimento. Com Dudu Martins. Salve galera, muito boa tarde para você que se liga aqui nos 1250 kHz da Rádio Cultura Jovem Pan, nos ouve pela internet no www.amcultura.com.br, tá no rádio do seu carro, tá por aí ouvindo a gente, tá no portal Joinville assistindo o programa Soltos dessa quinta-feira, hoje 7/6, portal Joinville sempre também cobrindo o programa Soltos e disponibilizando lá o conteúdo do programa para toda a sua audiência também. Hoje, feriado de Corpus Christi, mas o programa Soltos está no ar. Hoje nosso assunto é ciclismo. Nosso convidado é João Carlos de Andrade, presidente da Federação Catarinense de Ciclismo. Ele já está por aqui e vamos começar a interagir então com o nosso convidado. Ele, João Carlos de Andrade, presidente da Federação Catarinense de Ciclismo, que está aqui no programa mesmo hoje sendo um dia de prova. Boa tarde, João. Boa tarde, Andrade. Bem-vindo ao programa Soltos. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estarmos aqui. Demos início hoje à tarde aqui na Avenida Beira Rio, a primeira etapa da Volta Ciclística Santa Catarina Master, né, para atletas com idade superior a 30 anos. E esse evento se desenvolve aqui em Joinville região até o próximo domingo. Até o próximo domingo. Eu fui almoçar no centro da cidade, muitos carros com bicicleta em cima, caminhonete com bicicleta atrás. Quantos atletas tem aí? Porque me pareceu me parece uma volta concorridíssima e às vezes a gente não está tão envolvido no ciclismo, não sabe o quão concorrida ela é no cenário catarinense, local ou até nacional. Esse evento é um dos poucos eventos que são realizados no país para a categoria Master, né? Aproveitando o próprio feriado que oportuniza a condição da vinda de dos viagens, atletas, que a maioria são profissionais liberais, são empresários, são pessoas já que estão há muito tempo militando no esporte. E vem de todo o Brasil? E sim, estamos aqui com representantes da região sudeste praticamente toda, à exceção do estado do Espírito Santo, mas os demais estados estão aqui, do sul, né? Nossos 3 estados do sul, e aproximadamente aí uns 100, 110 atletas. 110 atletas nesse evento. E tem provas hoje em Joinville, tem prova acontecendo, inclusive nesse momento, na Avenida Beira Rio. A programação hoje, iniciamos às 14 horas ali de frente à Câmara dos Vereadores, pegando a Avenida Hermann Lepper e uma parte da Avenida Beira Rio, finalizando daqui a pouquinho por volta das 17h30 horas. Amanhã estaremos na rodovia que liga Garuva a Itapoá, uma prova de estrada, largada lá junto à praia de Itapoá, próximo ao Porto. E todas essas provas têm o mesmo percurso, mesma distância? Não, são características diferenciadas. Hoje nós estamos numa prova de velocidade, circuito aqui no centro de Joinville. Amanhã já é uma prova de resistência para cerca de 100 km. No sábado à tarde também lá em Itapuá nós teremos uma prova de contrarrelógio, que são 20 km, só que individualmente, cada atleta tem que realizar esse percurso. E no domingo, aqui novamente em Joinville, dentro do condomínio Perini, um circuito, um belo circuito que nós montamos, a segunda vez que vamos fazer. Lá dentro do condomínio Perini? Exatamente, um circuito muito bom, muito tranquilo e muito elogiado pelos atletas que já utilizaram ele no ano passado. Agora, Andrade, então tem uma prova em Joinville, uma prova amanhã em Itapoá, enfim, todas essas provas somadas dá o vencedor da etapa, ou tem um grande vencedor hoje, um grande vencedor amanhã, como é que funciona? Nós temos vencedores, obviamente, que são premiados por etapa, e depois na somatória de tempo, cada uma dessas etapas são computados tempos, e vamos conhecer no domingo o campeão dessa segunda edição do Tour de Santa Catarina Master. Tá certo. Então está acontecendo em Joinville o Tour Catarinense de Ciclismo Master. Nesse momento tem prova na Avenida Beira Rio, então a Avenida Beira Rio está bloqueada. Ali onde exatamente? A Beira Rio a gente estreou hoje um circuito novo, até em virtude das obras que estão acontecendo lá, mas também até com o intuito de sempre fazer com que haja um impacto menor no trânsito da cidade, que já não é dos melhores. Hoje nós estreamos um trecho da Avenida Hermann Lepper, entre a rua Itaiópolis e a Max Rolim, e uma parte da Beira Rio, ou seja, a pista no sentido sul-norte, ela está bloqueada, mas a pista no sentido norte-sul, passando então de frente ao Centro Eventos e Big e tal, está liberado o trânsito normal. Tá certo, então fazendo já um serviço aí para os nossos motoristas, para os amigos joinvilenses que ouvem a gente. Ô Andrade, falando um pouco agora dessa função de ser presidente de uma federação catarinense de ciclismo, é um esporte que a gente nota que Santa Catarina sempre tem um destaque até nacional,
e você está há 25 anos à frente da federação. Como é que é? Quais são os problemas, quais são as vantagens, como é que é presidir um negócio que tem tanta gente, um esporte que cresce tanto? Inicialmente um pouco triste, né? Porque ficar 25 anos no comando da entidade, até por falta de opções, porque ao longo desses anos, todas as eleições que nós tivemos, não tivemos oposição e nem pessoas interessadas. Mas isso é bom? Não, é bom e ruim, né? Porque a renovação sempre é salutar. Certo. Mas, por outro lado, a gente realmente tem feito esse trabalho aí com bastante paixão até. Mas o esporte, eu não gosto de usar muito a expressão esporte amador. Acho que essa desqualificação ou classificação de esporte amador e profissional é só ruim para o esporte. Mas então o esporte não dito profissional é extremamente sofrível, porque a demanda de recursos para investimento é cada vez menor. E as características do nosso país e também do nosso estado é de que o esporte ele é praticamente 99% bancado através de recursos públicos. E os recursos públicos eles dão sobressaltos, eles não têm continuidade nos seus investimentos. Ora um administrador público que gosta de uma determinada modalidade investe, horas não investe, e assim nós vamos vivendo esse ciclo de sobressaltos, o que não é nada bom. Nós vivenciamos aí agora, por exemplo, toda essa euforia, né, nesse período que já foi denominado de década do esporte brasileiro, com o advento da Copa e com o advento da Olimpíada. É um período que eu classifico até com muita plasticidade, né? Na verdade, particularmente na nossa modalidade que é o ciclismo, nós estamos vivendo um período de grandes mentiras. Por quê? Porque hoje, quando a gente vê investimentos que países estão fazendo, por exemplo, como a China, como a própria Inglaterra agora que vai sediar a Olimpíada, de que a preparação dos atletas não se compreende mais um ciclo olímpico que é apenas 4 anos, e sim 8 a 12 anos para, digamos, você ter bons resultados, para chegar a ter resultados. Os nossos dirigentes continuam vendendo para a opinião pública, para a população, de modo geral, de que isso é possível acontecer em 4 anos, coisa que é uma verdadeira mentira, uma verdadeira... Acontece que quem perde não é só o ciclismo, né? Todos os esportes estão acontecendo mais ou menos dessa maneira também. E a tecnologia no esporte, Andrade? A bike, hoje tu vê umas bikes que parece tudo agora, menos uma bicicleta. Ela é grande, você mesmo citou há pouquinho uma marca famosa, como a Volvo, que tem dentro do seu ciclo de produtos, suas unidades de negócio, bicicleta. Eu tive uma oportunidade de assistir um comercial da fábrica alemã, em que um executivo chega com o seu carro Volvo novo, estaciona no estacionamento, abre a mala e tira da mala uma bicicleta dobrável e vai até o escritório de bicicleta, porque naquela cidade, que era Hamburgo, ele não tinha condições de chegar de carro até o centro da cidade onde está o escritório dele. Caramba. Então ele chegava no estacionamento, tirava a bicicleta que estava dobrada no porta-malas e ia. Então, e o que era? Era uma bicicleta que o cara, ao comprar o carro, alguns €1.000 possivelmente, eu não vi todos os detalhes do comercial, ganhava a bicicleta. Então, a tecnologia está aí, a tecnologia está. Se nós formos acompanhar, por exemplo, a evolução, a Federação Internacional teve que dar até umas mudadas no regulamento, mas a tecnologia estava tomando muito à frente e o homem estava ficando um pouquinho de lado. Então deram uma chegada nas limitações das bicicletas, mas na Olimpíada de Pequim, por exemplo, a Lotus estava lá com bicicletas que foram desenvolvidas exclusivamente para os ingleses e eles arrebataram em Pequim nada mais nada menos do que 14 medalhas. Nossa. E estão prevendo agora para a Inglaterra, só no ciclismo, nas provas de pista, algo em torno de 28, das 52 que são disputadas nas provas de ciclismo. Isso muito por conta da bicicleta? Por conta da bicicleta, por conta da tecnologia que realmente é muito grande. Não pesa nada? Não pesa nada. O movimento Pedala Joinville. Esse é um movimento de um grupo que se reunia frequentemente e resolveu organizar isso, e hoje é um movimento super organizado aqui na cidade. De que forma vocês interagem com esses grupos, Andrade? O Pedala Joinville é um grupo muito interessante. Eles realmente começaram assim, com esse grupo que saía para pedalar, mas eles estão indo muito mais além e é importante que isso aconteça. É um grupo que está bastante preocupado com o desenvolvimento e a melhoria
nas condições da mobilidade na cidade. Grupos iguais a esses, graças a Deus, estão em várias cidades do país. Nós temos grupos assim organizados, brigando pela mobilidade e exigindo o espaço da bicicleta. Volto a dizer, realmente é difícil da gente acreditar que um administrador público não acredite na importância que esse veículo é para a mobilidade de uma cidade. Nós presenciamos aí situações em grandes cidades, como por exemplo, centro de Londres. Você não anda mais de carro no centro de Londres, é proibido você chegar no centro de Londres. E se você chegar, você vai pagar o estacionamento mais caro do mundo para poder estar no centro de Londres. Então, está se abrindo, está se dando condição a todo momento para que a bicicleta reconquiste o seu espaço. E nada mais justo, né, de que uma cidade como Joinville, que já teve outrora o título de cidade das bicicletas, volte a ter. Porque nós estamos ajudando a resolver o problema do trânsito, estamos aumentando a qualidade de vida da população, estamos melhorando a questão de poluição, enfim. Só existe pontos favoráveis, não existe um quesito sequer que possa se opor. E mais ainda, entidades como a Brinque, que é a Associação Fabricante de Brinquedos, tem pesquisas que comprovam que a bicicleta hoje, o veículo, na ótica deles, é um brinquedo, mas na ótica do Código de Trânsito brasileiro, a bicicleta é um veículo. É o veículo ou brinquedo, na ótica da Brinque, então, mais simpático da população brasileira. Atinge mais de 90%. Mesmo aquelas pessoas que não sabem andar de bicicleta. Não existe uma rejeição ao veículo. Até no passado nós tínhamos isso, né? Eu, na minha juventude, eu tinha esse constrangimento de que havia aquela, poxa, quem anda de bicicleta é pobre, não tem condições, etc, etc. E mudou. Hoje a bicicleta ela atende da classe B, E até a A. Todo mundo é simpático ao uso desse veículo. Do circuito do Boa Vista, que completou esse ano 50 anos, né? É muito bom ver uma prova dessa na nossa cidade se tornar tão tradicional, né, Andrade? Realmente foi uma grande conquista, né? Nós sobrevivermos esses anos todos. Nós conseguimos, inclusive, resgatar a história através de uma amostra que está circulando a cidade. Hoje está no shopping Cidade das Flores, iniciou na Câmara, depois foi para o Garden e agora possivelmente até domingo lá no shopping Cidade das Flores, depois deve circular por outros lugares da cidade. Que é uma amostra que conta a história desses 50 anos do evento. É mesmo, que legal. Uma amostra fotográfica junto com algum acervo do extinto Museu da Bicicleta, e isso é muito legal. E nesse ano também a gente comemora os 25 anos da Volta Ciclística de Santa Catarina, que 25 anos. Deverá ser realizada agora no mês de julho, né? São dois eventos extremamente importantes e tradicionais. E aonde geralmente acontece Bom, o Tour de Santa Catarina, ao longo desses 25 anos, ele nunca repetiu o seu roteiro, né? Nós já largamos em Florianópolis, chegamos na Serra do Rastro, largamos aqui em Joinville, chegamos em Chapecó, largamos em Chapecó, chegamos no sul do estado. Os roteiros eles sempre se alteram, né? Nunca se repetiu isso em 25 anos. Mas esse ano, por ser um ano especial dos 25 anos, é possível que nós venhamos a largar em Florianópolis e fazer o seu término novamente no topo da Serra do Rio do Rastro. Maravilha! E esse tour recebe atletas de todo o estado, mas também recebe atletas nacionais. Então, o Tour de Santa Catarina, que é diferente desse que está acontecendo hoje, que esse é exclusivo para atletas Master, é um evento do calendário mundial. Mundial? São, se não me falha a memória, 12 ou 13 anos que o evento já está no calendário internacional. Foi o primeiro evento brasileiro a figurar no calendário da Federação Internacional e devemos ser aqui realmente atletas de vários países. Para fazer um evento desse tem que ter muito dinheiro, né, Andrade? Esse é o principal. O calendário original previa a realização do evento em abril, mas aí tivemos dificuldade na liberação dos recursos por parte do governo do estado e agora recebemos o sinal verde e devemos aí concretizá-lo no mês de julho. O governo do estado banca praticamente tudo? Com o apoio das prefeituras, que é imprescindível também, né? Mas hoje o principal parceiro do nosso evento é o governo do estado de Santa Catarina. Basicamente nós temos um dos melhores atletas, inclusive essa semana que passou fez 6º lugar numa competição na Europa, que é o Murilo Fischer, aliás 5º lugar, possivelmente deverá ser o representante do Brasil também na prova de estrada lá em Londres, ele já foi campeão mundial inclusive.
tem grande chance pela experiência que ele tem. Aí nós temos que... Murilo Fischer, ele é de onde? De Brusque. De Brusque. Aí nós temos que abrir um parênteses para dizer e endossar as palavras, por exemplo, do César Cielo. E cada vez que ele comemora algum título, ele agradece a família que deu oportunidade para ele ir para os Estados Unidos, treinar, estudar numa universidade e praticar o esporte, né? Porque se o cara ficar simplesmente aqui no Brasil treinando um nível técnico totalmente baixo, ele não vai ter condições. Então o Murilo é o único atleta brasileiro que hoje está morando na Itália, certo, em condições de ter um bom resultado numa Olimpíada, porque tu precisa ritmo de competição, tu precisa experiência de provas internacionais, e a maioria dos atletas brasileiros não tem. O Pscheid é um outro destaque. Então, o Pscheid, ele infelizmente não conseguiu carimbar o passaporte dele para os Jogos de Londres, mas tem muita história, né? Está aí, possivelmente ele deve ser hoje o segundo ou terceiro do ranking brasileiro, mas se houvesse mais uma vaga, possivelmente ele estaria também nessa... Na natação, hoje se usa um tipo de maiô que até foi proibido também, que incrivelmente ele dá vantagem para quem usa. Na bike, que tipo de material, que tipo de vantagem pode ter um ciclista? Agora, por exemplo, hoje antes da largada dessa prova, nós tínhamos lá 2 atletas que estavam com umas meias, que elas comprimem os membros inferiores, no caso a perna, e ajudam na circulação. Tá brincando. E isso não está permitido pelo regulamento. Então, começam a aparecer dispositivos que tendem realmente sempre a dar um incremento, um plus na evolução do atleta. Uma meia. Tivemos um tempo que já foram proibidas também o que a gente chama de rodas lenticulares. Essas rodas elas eram fechadas e dentro delas elas tinham um pêndulo que elas ficavam defasadas em relação ao pedal. Então, qual é o princípio do funcionamento da bicicleta? É você empurrar o pedal para avançar e com o outro puxar ele. Então o pêndulo que estava dentro da roda ficava em posição desencontrada da posição do pedal. Então no momento que você estava puxando o pedal, fazendo força, o peso que estava lá dentro da roda te ajudava naquele... Então no primeiro momento, até você sair vencer a inércia, entrar em movimento, você teria que fazer um pouquinho de força. Mas depois de uma certa aceleração, o pêndulo lá ajudava você a impulsionar. Isso em alguma... chegou a ser usado em provas? Sim, chegou a ser usado e depois acabou sendo proibido. As seções dos tubos das bicicletas, a seção já foi cilíndrica no passado. Hoje elas são em forma de uma asa, como é o fólio de um carro de Fórmula 1. E a Federação Internacional ela está restringindo essa espessura. Ela não pode mais ter tantos milímetros de espessura, ela tem que ter uma determinada dimensão conforme o regulamento. E as federações que ficam de olho nisso para sugerir proibições ou mudanças? A cada novo ciclo olímpico, né, surgem as tecnologias novas, por exemplo, muitas dessas coisas vieram com a Olimpíada de Pequim e com os avanços que principalmente os ingleses trouxeram e que acabaram sendo proibidos porque a diferença é muito grande. Tiveram mudanças em relação a questões de segurança, com as rodas, por exemplo, que não eram fechadas, mas eram feitas de lâminas, como se fosse um cortador de legumes, né? Então um cara com uma roda daquela se envolvia numa queda, mutilava um monte de gente. Nossa então Senhora. Essas rodas foram proibidas. Então a todo momento, agora mesmo, essa semana, a gente tomou conhecimento de isso é mais um capricho da Federação Internacional, por causa dos contratos que eles lá têm com televisões e tal, a proibição do uso de GPS nas bicicletas, porque algumas tecnologias de GPS permitem que a pessoa usuária desse GPS na bicicleta passe informações de imagens, de sons, de informações para aqueles veículos de comunicação que não sejam os credenciados pela Federação Internacional. Então está proibido. Está proibido o uso de câmeras e capacete dentro dos pelotões das competições pelos mesmos motivos. Então, como a gente vive num país onde o nosso esporte não é um esporte de ponta, como é o caso da França, que é o segundo esporte mais popular, como é o caso da Espanha, que também é o segundo esporte mais popular, a gente ainda se espanta com essas realidades. Mas nesses países, as competições são verdadeiros grandes eventos, mega eventos, como agora vai começar no próximo mês de julho, né? Mais uma edição do Tour de France, que é o maior evento esportivo depois da Olimpíada.
Legal, esse é João Carlos de Andrade, o presidente da Federação Catarinense de Ciclismo, contribuindo e muito para o nosso conhecimento em torno do ciclismo e do esporte do geral, do esporte mundial como um todo. Andrade, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Tem alguma coisa que eu não perguntei que eventualmente o presidente gostaria de falar? Então, nós estamos trabalhando aqui em Joinville e brevemente deveremos ter lá junto à Arena uma pista de bicicross para tentarmos resgatar esse esporte também na cidade. Isso é importante. Que hoje nós consideramos o bicicross, os fundamentos básicos do desenvolvimento da nossa modalidade está no bicicross, né, onde o garoto, a criança adquire lá explosão, adquire habilidade, adquire destreza, adquire velocidade, e ele está confinado dentro de uma pista em que ele está protegido do trânsito, né? Essa tem sido sempre a nossa grande preocupação, cada vez que o pessoal sai para treinar, a falta de segurança no trânsito. E também nós temos hoje um grande apoio tanto da Polícia Militar, quanto da Guarda Municipal, quanto da Polícia Rodoviária, por exemplo, mas a partir do momento em que as rodovias começaram a ficar saturadas de trânsito, também começamos a ter dificuldade de fazer competições. Hoje nós não podemos mais fazer competição na rodovia do Arroz, porque o fluxo de trânsito está muito elevado. Não podemos fazer mais competição na Serra Dona Francisca pelos mesmos motivos. Então está sendo difícil. E o advento da construção da pista de bicicross junto à Arena vai possibilitar que realmente se inicie a prática aí pelos garotos com idade mais tenras aí, com segurança. Eventualmente vão ter uma escoriação, uma fratura de braço, que é extremamente comum, na infância de qualquer criança ou até importante, né? Mas ele vai chegar em casa tranquilo, né? A família não vai ficar preocupada com ele, e isso vai ajudar a impulsionar o esporte.